Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connect. Eu sou o Eduardo Ferrari e vamos continuar falando de Vasco hoje durante o dia inteiro, né, gente? Muitos assuntos após a vitória de ontem, então entramos no G4 e vamos conseguir o acesso para a Série A. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações aqui do canal. É muito importante a sua inscrição, é de graça, não paga nada, botão vermelho aí do lado esquerdo do seu telefone. Olha, e confirme sua inscrição, hein? Tem muita gente falando aqui, Eduardo, eu me inscrevo, mas não recebo os vídeos. Confirma a inscrição aí, clica aí com o dedão no botão vermelho aí do lado esquerdo, não paga nada, mais uma vez, de graça, vem comigo, vamos falar de Vasco aqui. Olha, eu quero falar sobre a história do Diego Souza, que eu narrei lá atrás, que eu contei aqui lá atrás, e nós vamos tirar isso a limpo agora. Porque o próprio Diego Souza, na entrevista à TV Globo, falou sobre a chegada dele no Vasco, a negociação dele com o Vasco, então, na época, com o Carlos Brasil. Eu vou falar também de mais uma contratação aqui do atacante Jordan, que projeta a carreira dele no Vasco. Um investimento que o Vasco faz na base e que surte efeito no profissional também. Você vai perguntar, mas por que, Eduardo? Viram o que o Figueiredo fez ontem? Viram a Copa São Paulo que o Figueiredo fez? É base. E as assistências do Nenê. Eu vou começar com as assistências do Nenê aqui. Por quê? Todos os gols do Vasco nessa Série B passaram pelos pés de Nenê. Sendo assistência, bola parada. Ontem mais uma bola parada. Ele que rolou pro Figueiredo fazer aquele golaço e tal. Ah, mas o técnico Zé Ricardo tem uma dor de cabeça aí no meio campo? Sim, porque o Nenê é um jogador com a qualidade acima, muito acima de qualquer... Acho que o melhor meia, camisa 10 do Brasil continua sendo o Nenê. A questão dele é a idade. Agora, se o Nenê tivesse ali com uns 32, ainda 34, seria disparado o melhor camisa 10 do Brasil, na minha opinião. Nenê, camisa 10 autêntico, jogador meio campo, criativo. Estou falando desse jogador, essa é a minha opinião sobre o Nenê. Tecnicamente falando, é um jogador fora de série. Ponto. Então, de repente o técnico Zé Ricardo vai com o Nazário, que volta de suspensão, o próprio Palácios. Não acredito que o Palácios entre jogando, não. Acho que ele vai com o Nazário e com o Juninho no meio campo. De repente o Juninho entrou muito bem com o Palácios ontem, mas o Palácios ainda não está em forma, então não deve começar o jogo. Repito aqui a minha opinião, ele deve voltar no meio campo, na posição de origem, com o jogador, o Nazário, na cabeça de área ali com o desfalque do Yuri. De repente ele pode pensar, né, Zé Ricardo, Matheus Barbosa, né, Zé Gabriel, um jogador tem a bola aérea, um jogador tem a bola aérea, mas é muito lento. Eu acho que o Matheus Barbosa poderia jogar na posição dele, junto com o Andrei Santos. Beleza? Então, essa questão envolvendo o time do Vasco para esse jogo na quinta-feira, diante do Guarani. Então, se inscreve aí, jogo ao vivo aqui no canal, vamos com tudo, vamos para cima, porque é o nosso Vasco. Bom, falando sobre o Diego Souza, o Diego Souza deu a declaração, reiterou, né, que ele é Vasco, conversou com o Carlos Brasil e não chegou a um acordo. Ele falou, conversei sim com o Carlos Brasil e não chegamos em um tipo de acordo. Por quê? Olha, essa questão envolvendo os dirigentes do Vasco, eu acho que tenho certeza, gosto do Carlos Brasil, mas tinha que ter, eu trouxe a notícia seguinte, gente, o Diego Souza está praticamente fechado com o Vasco. Falei isso aqui no vídeo, então na época, ele estava fechado com o Vasco. Aí aconteceram algumas questões, aí eu falei, tem zebra. Assim como aconteceu lá com o Uruguai, que eu prefiro nem mencionar aqui, que foi parar no Internacional. Tem que ter, Carlos Brasil, algumas atitudes a mais como dirigente. Tem que pegar o jogador pelo braço, falar, eu quero você aqui, você vai ser importante nessa formação de equipe do Vasco, né? O Vasco necessita de um jogador de área. Olha, junto com o Nenê, de repente aí um Diego Souza ali perto da grande... Eu não quero imaginar isso, não. Então, assim, essa questão do Diego Souza não foi história aqui, não. Eu lembro muito bem que muita gente falou, não vinha, não veio. Não veio por quê? Ele explicou, ele deixou bem claro aqui, o próprio Diego Souza. Então, não preciso aqui falar mais nada. A matéria está no GE e ponto. Beleza? Agora eu quero falar sobre a base do Vasco. Mais uma contratação. O Vasco acerta com mais um jogador, bom jogador, assisti os vídeos do Jordan, um jogador de base, né, do Vasco,
16 anos, ele se apresentou aqui para a torcida do Vasco. Sou Jordan, atualmente no Clube de Regatas Vasco da Gama, e pretendo fazer um excelente ano aqui. De 2019 e 2020, tive experiência profissional com 16 anos no ABC Futebol Clube, onde fui campeão estadual no primeiro e no segundo turno, então, lá no ABC. Então, um jogador que atuou na equipe de cima também, assinou com o Vasco um contrato aí até o final de 2024, então até janeiro, né, de 2024 para ser mais exato, e é mais um jogador que chega para jogar no Vasco. E é isso que eu falo aqui no canal, gente, muitas das vezes. A base do Vasco é muito forte, mas o Vasco precisa também investir nas contratações. O Vasco precisa contratar para a base também, para fortalecer ainda mais a base. Olha, o Figueiredo é exemplo, o Arthur Salles é exemplo, outros jogadores. Olha, eu falei o que na temporada passada sobre o Andrei aqui, hoje no Curitiba, não o Andrei Santos. O que eu cansei? Muita gente batendo, deixa embora, deixa sair. O Andrei é simplesmente um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O elenco passado, a temporada passada, o elenco montado pelo tal Alexandre Pássaro, elenco horroroso, dava tristeza de ver aquele time do Vasco jogar. E o Andrei no meio daqueles caras ali. Não só o Andrei, como tinha outros jogadores ali. Ricardo Graça é outro. Jogador formado dentro da base. Temos que valorizar a nossa base, sim. A base do Vasco continua sendo forte. Agora, a equipe principal, o time de cima, precisa ser montado uma espinha dorsal forte para que esses meninos entrem em campo com um time montado, um time formado, e não sintam, tipo, não posso sentir. Ah, por que não? Porque, eu tenho um jogador experiente do lado esquerdo, tenho um jogador com mais experiência do lado direito. Vai esperar o quê? O Galarza se destacar também no Curitiba para... Ah, pode deixar o Galarza embora e tal. Que história é essa? Que papo é esse? Diretoria, vamos acordar para esses lances aí, essas situações, porque são situações importantes. São questões que o Vasco precisa abrir os olhos. Tá certo, torcedor? Então, o Jordan chega, mais um reforço para a base do Vasco, lembrando e já te convocando. Amanhã, o Sub-17 disputa as quartas de final da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo para o Vasco. Mais uma decisão para o Vasco contra o Fluminense em São Januário. Estarei em São Januário para mais uma transmissão do Sub-17. Espero você aqui na transmissão. Bora apoiar essa molecada também. Mais um jogo importantíssimo. Então, galera, é esse o Vasco. É esse o caminho. A retomada, na minha opinião, já começou. Não tem quero jogo bonitinho na Série B. Esquece. Esse lance de 3-0, 4-0, isso, se acontecer, vai ser raro. Por quê, Eduardo? Porque os clubes de menor expressão vêm para cima do Vasco como se o Vasco fosse campeão do mundo mesmo. Assim como o feiticeiro lá, o goleiro do Bahia, lá, o Danilo Fernandes, falou. Nossa, eu não conhecia a torcida do Vasco. Não, isso aí é a torcida do Vasco. É isso aí, o Vasco é gigante, Danilo. Você não viu? Será que você não acompanhou aí no Nordeste? Você atuou numa equipe do Nordeste, na Bahia. Nordestina, né, para ser mais exato. Ué, você não viu o tamanho da torcida do Vasco aí, não? Quando o Vasco foi jogar, por exemplo, contra a poderosa Juazeirense. Então, assim, são questões que você, torcedor vascaíno, precisa entender. E representar essa cruz não é fácil, não. Entrar em campo com essa cruz, com aquela pressão ontem dentro de São Januário, não é fácil não, torcedor. Tá beleza? Então não deixe de se inscrever no canal. Vamos com tudo, é o nosso Vasco. Vamos apoiar, vamos continuar apoiando até o final. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas o que importa para o torcedor, o mais importante dentro dessa temporada é o acesso. Ponto. Ano que vem, no final do ano, a gente explode tudo. Mas agora não. Agora é concentração total, porque o Vasco precisa retornar para a Série A. Beleza, torcedor? Um beijo no coração de todos. Eu fico por aqui. Eduardo Ferrari, mais uma vez, e saudações vascaínas. É isso, fui!